Estamos 4 minutos atrasados. Ok, já estamos no ar. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal. Boa noite a todos os seguidores do Instituto Liberdade de Angola. Ai, não tem ninguém aqui ao vivo. Deixa aqui avisar o pessoal. Ok, deixa aqui avisar um pouco o pessoal. Aí, aproveitar aqui, ver algumas coisas. Enquanto eu gosto aqui, as cenas ao vivo é um bocadinho assim. Tá vendo? Nós temos que esperar. Temos que nos habituar ao vivo. Ao vivo é mesmo assim. Tem desses problemas. Temos que esperar o pessoal chegar um pouco. Né, para aqui. Né, tem alguns que o pessoal se distrai. Ok? Mas alguns já estão a se conectar. Eu vou tentar aqui. Okay, alguns já estão conectados. Queria avisar ao pessoal, alguns dos nossos seguidores. Ok. Aí, eu acho que nós já podemos começar, para nós não ficarmos aqui só sentados a aguardar. Eu penso que nós podemos até desperdiçar muito tempo. Né? Vamos esperar. Eu penso que o pessoal vai chegar aos poucos. Eu penso que nós podemos começar por apresentar, né, o Cota Augusto. Eu acho que é muito importante que o pessoal conheça. Eu conheço um pouco o Cota Augusto Fernandes. É alguém que já esteve ligado a nós em alguns projetos, né, alguns projetos em que nós participamos nos anos retrasados. Né, e sempre foi um dos poucos cá em Angola, porque é meio raro, a defender uma ideia de liberdade, né, de liberalismo, né, uma economia mais livre, né, um governo menor e uma política mais descentralizada. E o próprio Instituto Liberdade em Angola acaba por ser uma iniciativa que tem esse pendor, que tem esse viés, né, de defender ideias da liberdade, né, ideias que ajudem Angola a se tornar um país muito mais livre, né, livre em todos os aspectos, aspecto econômico, político, né, e social, né, porque somente na liberdade o ser humano é capaz de atingir todo o seu potencial. Inclusive, isso está no nosso manifesto, né, pode ser encontrado cá na página. O título é Por que lutamos pela liberdade, né, que acaba por ter essa ideia fundamental aqui, né, que lutamos pela liberdade pelo fato de que sem a liberdade o ser humano é incapaz de atingir o seu pleno potencial na Terra, né, é incapaz de utilizar todas as suas faculdades mentais, né, porque a ausência da liberdade impede o ser humano de exprimir as suas ideias e seus pensamentos. Então, eu vou passar a palavra, já falei muito, queria que o Cota Augusto Fernandes se apresentasse, né, dissesse quem é o Augusto Fernandes, o que Augusto Fernandes faz. Obrigado, Milton, obrigado, Instituto Liberdade, por este magnífico convite e também louvar a iniciativa a criação desse Instituto Liberdade em Angola, que faz toda a diferença. Eu tenho estado a dizer que eu tenho muitas dificuldades em falar de mim mesmo, eu tenho prefiro que outras pessoas falem de mim, eu não sei se
eu gravo um pouco aquilo que eu sou, ou se calhar não tenho mesmo nada para falar sobre mim. Mas, no entanto, eu sou um consultor financeiro, econômico, fiscal, de negócios, não é? Ligado àquilo que é a realidade angolana, mas também um bocadinho voltado para aquilo que são as outras realidades a nível do mundo. Vamos acompanhando aquilo que se passa a nível do mundo e vamos tentando trazer aquilo que de bom vimos lá fora para aquilo que é a realidade angolana. Neste âmbito, nós vamos falando com todas as forças vivas do mercado de Angola, porque enquanto consultores somos obrigados algumas vezes a falar com o governo, outras vezes falar com a empresa, outras vezes falar com as famílias, outras vezes falar com os trabalhadores e vamos falando com essas forças vivas todas do mercado e se calhar acabamos por ter um bocadinho de mais entendimento daquilo que é o cenário angolano, não é? Eu penso que sobre mim, eu ficaria por aqui, Milton. Acho que não tenho muita coisa a falar sobre mim. Ok. Tem muita coisa para se falar, mas eu não consigo falar sobre mim. Ok. Uma vez nós estivemos juntos, foi inclusive no Golfo 2 por um projeto chamado de PJC, Projeto Juventude a Crescer. E eu lembro, e é algo que me marcou, e é uma frase que está assim na minha mente, né? Quando o Cota Augusto diz assim que cá em Angola nós não temos uma economia de mercado. Eu questiono o seguinte, tipo, o nosso país foi fundado, se tornou independente em 1975 e estabeleceu uma economia centralizada, né, uma economia comunista, porque o partido político que governava na altura, governava, né, e até os governa, mas naquele período tinha uma ideologia marxista-leninista comunista, né, implementou aqui o regime comunista e durou até mais ou menos 1991 e em 92 foi implementado o multipartidarismo e uma economia de mercado. E eu questiono, Cota Augusto Fernandes, se a economia de mercado, né, oficialmente, pelo menos legalmente, foi estabelecida em 1992, como é que é possível que ainda cá em Angola nós não tenhamos uma economia de mercado? Exatamente. Isso aqui nos remete àquilo que é histórico. O Milton fez um brilhante resumo daquilo que é a história econômica de Angola. Regra geral, os estudantes em Angola, quando estudam a história econômica de Angola, estudam em dois momentos. O momento antes da independência e o momento depois da independência, não fala nada. Quer dizer, no momento antes da independência, vão dividido em várias fases, que é a fase da escravatura, depois aquela fase da industrialização, depois a fase da luta de libertação nacional, que começou aí na década de 60, já no final dos 500 anos, e terminou, porque já ninguém mais fala de história de Angola, na pós-independência. Vamos encontrar um livro do Carlos de Lolua, que também vai falar muito daquilo que é a produção de Angola até 1977, 78. Mas dizer que depois de 75, Angola instaura cá um partido político que se proclamou como partido-Estado, não é? Que nós estamos falando hoje, mas esse partido é conotado como raízes comunistas. Mas quando nós ouvimos, de fato, os discursos desse partido, vamos chegar à conclusão que Angola nunca se chegou a ser um Estado comunista. O próprio MPLA nunca chegou a ser, de fato, um partido comunista. Porque se nós olharmos aquilo que é o discurso que fez com que alguns defendem que Agostinho Neto partisse dessa para melhor, Agostinho Neto, no seu último discurso, dizia que o socialismo é uma invenção. Quer dizer, e ficou claro aí que ele não estava comprometido com a Rússia, com a Cuba e com os outros parceiros não alinhados naquela altura, que eram, de facto, os partidos comunistas. Mas, no entanto, estava sobre uma bandeira do Partido Comunista, estava sobre, de facto, aquelas razões que levaram que a Cuba apoiasse o Agostinho Neto em 1975, tivesse o apoio russo. Sim. O pessoal aqui está a dizer que o microfone
Já não tá chovendo muito bem. Não está a ouvir muito bem? Vou tentar ligar o microfone. Tem um escutador? Tem um escutador? Tenho aqui. Okay. Tenho aqui. Melhorou agora? Sim. Melhorou? Então, eu estava. Nós estamos aqui preparados sempre com o plano B, né? Se um não dá, temos que acionar o plano B. Ok, melhorou. Os direitos são dessa coisa. Melhorou consideravelmente, né? Sim. Então, eu dizia que, de facto, estávamos a falar, e o Milton fez uma introdução muito boa sobre aquilo que é a história econômica de Angola, mas, no entanto, é preciso frisar que Angola, de facto, nunca chegou a ser um Estado comunista. Nós nunca tivemos, de facto, aqui o comunismo enraizado. Não chegamos por quê? Porque em 1979, Agostinho Neto, antes de morrer, dizia no seu discurso que o socialismo era uma intenção, que implica dizer que ele estava dividido entre o capitalismo e o socialismo. E ele ainda não tinha definido que, de facto, era o socialismo que haveria de apegar. Alguns entendidos em política internacional dizem que foi esse discurso que levou à morte de Agostinho Neto mais cedo, mas o que é verdade é que daí em diante Agostinho Neto é substituído, mas, no entanto, continuamos a parecer ser socialistas, mas no fundo, Angola nunca, de facto, foi confirmada como um Estado socialista. Havia, sim, senhora, uma intenção do MPLA se perpetuar no poder, e havia mais fácil que ele tinha para se perpetuar no poder era o socialismo. Por um lado, não abraçava o socialismo conforme devia ser, e por outro lado também não abraçava o capitalismo como devia ser. Isso levou-nos até 1992, aí onde o Milton fez uma paragem muito inteligente, porque aí houve acordos, não é? Houve cessar-fogo, houve a primeira eleição em Angola, o que tudo parecia que nós, a partir daí, íamos passar para um Estado democrático, que é o primeiro passo necessário para se entrar naquilo que é o livre comércio, porque não podemos ter um livre comércio num Estado que não realiza democracia, num Estado que não é democrático. Então, a democracia, o multipartidarismo aparecem aí como um fundamento necessário para a transição. Mas não foi em 1992 que de facto aconteceu, foi o primeiro sinal, mas daí em diante houve novamente guerra em Angola, não se voltou a realizar eleições conforme devia ser realizado, nos períodos que deviam ser realizados, e a guerra prolongou-se até o ano de 2002. Em 2002 houve a morte em combate de Jonas Savimbi, que de alguma forma também, eu costumo dizer que é um partido político que defende a democracia, defende a liberdade econômica, mas quando vamos ver a estrutura do partido por dentro, chegamos à conclusão que também nunca chegou a se constituir como um partido democrata. Então, temos esse problema das palavras, dos discursos, dos estatutos, a realidade, entre o partido que governa e os partidos da oposição, temos um hiato muito grande. Por isso é que eu fiz aquela afirmação e dizia que Angola ainda não é, de facto, uma economia de mercado. Quer dizer, e de 1992, desde 2002, que Savimbi morre em combate, já não havia guerra em Angola. Angola só vai realizar eleições novamente em 2008. Então, eu acredito que em 2008 é que é lançada a primeira pedra para Angola se tornar um Estado, de facto, democrático. Porque antes disso não podemos falar de democracia, não obstante que aceitamos o multipartidarismo em 1992, mas não foram feitos os alicerces necessários para se considerar Angola, de facto, um Estado democrático. Mas em 2008, com a realização do primeiro pleito eleitoral pós-guerra, acredito eu que estava dado o primeiro sinal que, de facto, Angola poderia caminhar para outro caminho, que era da democracia. Não é? E esse sinal veio ser confirmado em 2012, quando se realiza a segunda eleição em Angola, não é? E em 2017, quando o então presidente, que ficou esse tempo todo no poder, diz que já não haveria de candidatar-se,
surtiu aquelas desconfianças todas, mas o que é verdade é que não se candidatou e houve eleições, que é fundamental, porque para haver, de facto, democracia, tem de haver eleições. Mas, no entanto, também podemos dizer que essas eleições em Angola, embora já estão a ser realizadas periodicamente, mas ainda não dão aquela vontade de dizer que, de facto, Angola é um Estado democrático. Porque eleição, sai eleição, entre eleição e temos a oposição sempre a reclamar que houve fraude, que as eleições não foram livres e justas, que o partido que governa está aí porque fez fraude. Quer dizer, então estamos a passar a mensagem à sociedade que, de facto, Angola ainda não é, de facto, uma democracia. Não sendo uma democracia, fica complicado falarmos de economia de mercado. E vamos entrar aí já na economia de mercado propriamente dita, que é a afirmação que eu fiz, não é? Porque para haver economia de mercado, tem de haver democracia. Não pode haver economia de mercado num Estado não democrático. Isso é um pilar e é um ponto assente. E nós chegamos à conclusão que Angola, de facto, ainda não é um Estado democrático. Não sei se conseguimos fazer entender por essa via, Milton. Milton, não consigo lhe ouvir. Eu desliguei aqui o microfone. Ok. Sim, eu percebi sobre isso que foi explanado pelo Augusto Fernandes, mas eu questiono aqui, né? Estando nessa situação do Estado democrático, pelo menos no papel, e um Estado democrático que está sob suspeita, né? Que nós não temos uma plena certeza de que seja de fato democrático, quais seriam os desafios, né, ou barreiras existentes atualmente para uma economia mais livre, assim num ponto de vista mais prático? Ok, para sermos práticos, a primeira coisa que tem que acontecer para Angola se tornar de facto uma economia de mercado é o pressuposto básico da liberdade política, não é? Temos que ter liberdade política e temos que ter liberdade das instituições. As instituições não podem estar amarradas umas às outras, né? O poder judicial não pode depender do poder executivo, o poder legislativo não pode depender do poder executivo, mas, no entanto, o que nós assistimos, de facto, é uma dependência total do poder legislativo ao poder executivo, do poder judicial ao poder executivo. Quer dizer, em Angola podemos dizer que só temos poder executivo. Os juízes, se não ouvirem o MPLA, saem no dia seguinte. Os parlamentares que não obedecerem o MPLA saem no dia seguinte. Quer dizer, não importa se o parlamentar é da oposição ou da situação, mas se não obedecer o MPLA, no dia seguinte ele sai. Então, eu não consigo, de facto, dizer que estamos diante de uma liberdade política em Angola. Não existe liberdade política em Angola. Não existindo liberdade política, fica muito complicado, não é, falarmos das outras liberdades. E lá vamos chegar na liberdade econômica, que é onde nós, de facto, queremos nos posicionar. Mas, no entanto, fica aqui patente, e os factos todos estão aí, nós podemos constatar. Vamos para as eleições de 2018, 2008 e vamos ver a oposição a gritar que houve fraude. Samakuva saiu, gritou, esperneou, mas, no entanto, depois foi sentar no parlamento, que também não é um comportamento normal e digno, porque uma pessoa que grita de manhã que houve fraude e no dia seguinte vai sentar-se com o fraudulento e conversar com o fraudulento, comer a mesma mesa com o fraudulento, fica complicado entendermos que, se de facto é o governo que está a falar a verdade, que ganhou de facto livremente, ou se é a oposição que está a falar a verdade, que de facto houve fraude e que não pode legitimar aquele poder. Ou seja, então temos aqui, parece uma cumplicidade entre a oposição e a situação que não permite que de facto haja uma liberdade. Ok, eu percebo que pelo menos para garantir, né, liberdade, pelo menos liberdade de mercado e liberdade como um todo, seria necessário uma espécie
é necessário um Estado de Direito, né? Um Estado de Direito, instituições independentes, instituições que funcionam, né? Que funcionam de forma independente e consigam empregar justiça e dar segurança, né? Tribunais que de fato dão segurança, né? Pelo menos né? Quando essa justiça é ameaçada dos próprios tribunais e há um enfraquecimento das próprias instituições, então todas as outras liberdades ficam também ameaçadas. Você não pode comercializar livremente porque você não tem nenhuma instituição que te protege, né? E o Estado, de certa forma, existe justamente para proteger essas liberdades. Todas as instituições sociais e políticas existem para esse fim. Mas levando isso em conta, né, que não temos essa segurança, esse Estado de Direito aí garantido. Ainda assim, é possível termos uma economia mais livre, eu digo, porque desde 2000, acho que seria desde 2012, inclusive, e esse discurso intensificou em 2017 e também neste ano, de reduzir o Estado, de uma economia mais livre, de facilitar os investimentos estrangeiros, e tudo isso, né, investir nas empresas, facilitar o crédito, toda essa conversa, apesar, né, de nós não termos direitos políticos ou liberdade política garantida, nós podemos ainda assim ter uma liberdade econômica. Exato. Neste mundo de faz de conta, em 2008, depois das eleições, 2010, foi aprovada uma Constituição, uma nova Constituição da República, que, na realidade, devem estar aí todos os pilares fundamentais para aquilo que se pretende. E essa Constituição, de facto, prevê a separação de poderes, prevê que o poder legislativo não pode interferir no poder judicial, prevê o livre comércio no artigo 38. Vamos lá ver que está plasmado na Constituição de 2010 que a livre iniciativa econômica é uma realidade. O que queremos dizer é que na Constituição de 2010 as liberdades estão todas lá. A liberdade de imprensa, a liberdade da associação, a liberdade dos partidos políticos. Já é uma Constituição que lida, você diz, agora vamos ter de facto um Estado mais liberal. Mas, no entanto, quando nós vamos analisar o conjunto de leis ordinárias que são aprovadas para o regulamento do exercício dessas liberdades, vamos dar conta que o espírito do legislador é contrário. Quer dizer, a liberdade está lá na lei, mas ele é capaz de criar um montante de burocracias naquela lei para atrapalhar a efetivação daquela liberdade. E a liberdade do exercício econômico não foge à regra. Por exemplo, espanta-nos nós, que somos virados ao mercado, ver que a lei do exercício da atividade comercial das telecomunicações, para entrar no mercado uma nova operadora de telefonia móvel tem que fazer concurso público. É uma aberração. Quando na liberdade os agentes devem entrar no mercado quando querem e sair do mercado quando querem. É a concorrência que exclui alguns do mercado e que permite a entrada de novos no mercado a qualquer hora. Agora, quando é uma lei que vem definir quantas operadoras devem estar no mercado, que agora para entrar uma operadora tem que fazer concurso público, eu começo a questionar se de facto essa lei está mesmo alinhada com o espírito do legislador constitucional, né? Mas os juristas, os constitucionalistas, vêm dizer que sim, que está alinhado, que aqui é uma questão de direito administrativo, que de facto é preciso não transformar a liberdade na libertinagem, quer dizer, vão mostrando todo tipo de discurso que não se enquadra com o mercado. O mercado ou é livre ou não é livre. E nós, se analisarmos mercado por mercado em Angola, vamos chegar à conclusão que 90% dos mercados em Angola não são livres. Tem um excesso de burocracia para a entrada de agentes econômicos. Quer dizer, e nós ainda estamos a analisar a entrada no mercado. Porque depois vamos analisar o próprio mercado lá dentro, que são as variáveis do mercado que devem reagir
em função do mercado. Procura, oferta, preço. Quer dizer, o preço tem que reagir em função daquilo que é procura e oferta, mas, no entanto, você vai encontrar determinados mercados que regem-se pelo preço, regime de preço fixo. Vai encontrar outros que regem-se pelo regime de preço vigiado. Vai encontrar outros que regem-se pelo regime de preço, eu digo, semi-livre, porque ele diz que deve ter uma margem de lucro até 35%, não pode fugir disso. Quer dizer, quando ele já estipula essa margem de lucro que o agente econômico deve ter, esse preço não é livre. O preço no mercado 100% livre é ditado pela procura e oferta. É fundamentalmente isso. Sim, falou aí, mencionou o aspecto da burocracia. Eu lembrei aqui acho que foi no mês passado, que publicou, eu lembro que foi publicado, não, foi mesmo o Cota Augusto que publicou, eu lembro bem, alguma exigência para abertura de empresa aqui em Angola. Eu não lembro bem qual seria o setor, mas eu lembro que a lista era tão grande que eu parei no acho que era na 10ª exigência, porque eu já não conseguia continuar, né? Eu fiz no ecrã do telefone aquilo, a lista ia cada vez mais indo, e também eu lembro esqueço qual das províncias que é em Angola, mas uma das províncias para entrar no mercado agrícola de produção, em fazendas, eles exigiam, além desses documentos, né, que são exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pescas e tudo mais, eles exigiam que se enviasse cartas para o governador, cartas para o administrador, carta para o diretor de sei lá o quê, cartas para o senhor fulano, de chefe da secção de qualquer coisa, e tem de ter assinatura de 3 ou 4 pessoas. Quer dizer, parece que existe uma grande papelada, uma grande burocracia, né, que se impõe naqueles que querem exercer algum tipo de atividade econômica, né? Pelo menos, sobretudo do setor mais produtivo, né? De produção de alimentos, setor industrial, em relação a isso. Eu queria que o Cota explicasse basicamente como essas burocracias, né, impedem, né, ou afetam, por exemplo, o consumidor final, o próprio consumidor final de um determinado produto, como afetam o próprio angolano que quer ser empreendedor, que quer empreender, que quer iniciar um negócio, como eles têm afetado o próprio investimento externo, né? Investimento estrangeiro, que o nosso país, quer dizer, aprova leis sobre isso, falam disso todos os dias, querem caçar investidores, mas tem essa tonelada de burocracia. Exatamente. E vemos que, de facto, essas burocracias todas acabam por atrapalhar o mercado. O mercado não é funcional, o mercado não funciona. O mercado demora a reagir. As variáveis do mercado, elas devem reagir muito rápido às condições do mercado. Nós vimos no mercado internacional, quando há uma variação na oferta do petróleo, no dia seguinte o preço reage. Quer dizer, se agora de manhã acontecer uma coisa no Oriente Médio, por exemplo, se cair uma bomba na Arábia Saudita, dentro de 30 minutos o preço do petróleo disparou. Não vai esperar amanhã, quer dizer, 30 minutos depois o preço disparou. É só certificar que a bomba caiu. Quando você ouvir o estrondo da bomba no ar, o preço está a subir. É automático, quer dizer. Então, você quando tem essa reação rápida, a sensibilidade das variáveis, a elasticidade das variáveis no mercado, você sente que estás no mercado de facto livre e de mercado. Por quê? Porque no mercado é mesmo assim, as coisas variam, nada é constante. Tudo varia com muita rapidez. E quando nós analisamos o mercado angolano, vamos ver que as coisas para mudarem no mercado angolano é uma lista burocrática que não imagina, quer dizer, e leva muito tempo. O preço tinha que subir hoje, porque as condições alteraram-se hoje, mas você vai esperar uma decisão administrativa para os preços começarem a subir. Então, o investidor estrangeiro, quando quer ir para um mercado, além de tudo que ele ouve, de estudos que ele vai buscar em outras instituições, eles também fazem os seus próprios estudos.
Ele chega, por exemplo, para o mercado angolano, quer investir no mercado, no setor da energia elétrica, fora aquela burocracia toda que ele tem para ter aceitação e entrar no mercado. Ou quer investir no mercado das telecomunicações, fora aquela burocracia toda para ele entrar no mercado, que é o concurso público, no mercado das comunicações, não é? Ele depois vai fazer o seu estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade dele vai dizer, com aquele preço fixo que se pratica no setor da energia, ele leva 100 anos para recuperar o investimento dele. Uau. E depois de 100 anos, a máquina que ele instalou só tem um tempo de vida útil de 30 anos, já estragou. E ele não tem capital para repor aquela máquina. Ou seja, estou aqui a dizer que os analistas financeiros estão a dizer que não é viável investir nesse mercado. Você tem a maior parte dos empresários a saírem. Se você olhar, por exemplo, aqueles mercados que têm regime de preço fixo, a maior parte dos investimentos são estatais. É o Estado que investe nesse mercado. Não tem privados a construir barragem em Angola para privado. Porque o privado vai chegar, vai fazer as contas para construir uma barragem com o preço da energia que temos em Angola, não é viável. E para ele subir o preço, precisa de um decreto presidencial. Não, ele como não tem pachorra para isso, ele vai preferir não vir para o mercado angolano. Não, ele vai preferir dizer assim, o Estado angolano, se você quiser até, eu tenho dinheiro para te emprestar para você construir a barragem. Vou te financiar, vou te alocar os técnicos que vão para aí construir a barragem, mas a barragem fica mesmo sua. E como o Estado tem limitação de recursos, não é? Tem limitação de construir barragens. Quer dizer, ele sabe de facto quantos megawatts precisa para eletrificar toda Angola, mas ele não tem dinheiro suficiente para construir as barragens necessárias para a eletrificação da Angola nos próximos 10 anos. Então, começamos a ter essa limitação. E essa limitação, como vês, por exemplo, o acesso à energia elétrica vai condicionar muito no nível de vida das pessoas. Se as pessoas não têm energia elétrica, estão muito considerados como pobres. Tem deficiência de energia elétrica, tem deficiência de água, é pobre. Quer dizer, e o governo, por falta de liberdade no mercado, por não aceitar tornar estes mercados livres, atrasa o investimento privado e atrasa o desenvolvimento do país. O país não desenvolve. Ele por si só não tem dinheiro para gerar o desenvolvimento, porque luz, energia elétrica é desenvolvimento, água é desenvolvimento. Ele não tem dinheiro para fazer esses investimentos estruturais e, pelo seu regime de mercado, a sua forma de gerir o mercado, não permite que players entrem para esses mercados. Ou por força da administração, que é muito burocrática, ou por força dos decretos presidenciais que regulam as variáveis do mercado. Ok, acho que foi uma explicação assim muito bem clara. Eu tive aqui a ver alguns rankings para ver o estado de Angola. Por exemplo, aqui no ranking da Heritage Foundation, que é uma fundação norte-americana que todo ano publica um ranking sobre liberdade econômica, né, e liberdade de forma geral. Angola está no lugar está em 154. Está no lugar 154, por trás do Haiti. Quer dizer, por trás do Haiti, por trás do monte de países. E aí, isso para mim, a primeira vez que eu vi isso no início desse ano, eu fiquei meio chocado, né? Porque quando nós falamos de Haiti, né, nós temos aquela imagem toda, terremoto, pobreza e tudo mais, e aparentemente o Haiti consegue ser muito mais livre, né, porque esse ranking usa como critérios o Estado de Direito, né, usa como, deixa eu ver aqui, como critério o tamanho do governo, né, a eficiência das regulações e o mercado livre. Né, e um ponto aqui que eu queria colocar é justamente isso na questão do tamanho do Estado, né? Que inclusive no mês passado, acho que foi nos últimos 2 meses, por causa dessa situação toda do coronavírus, né? De repente entrou o vírus, a pulga liberal, ou o vírus liberal entrou no nosso governo, muito mais por causa da situação do vírus, mas eles de repente compreenderam que o governo angolano é muito grande, né? Que o governo angolano tem de ser menor, que tem que se diminuir os ministérios, tem que se diminuir o pessoal,
e tudo mais, né? Mas né, eu vi aí, vimos várias análises na TV com Carlos Rosado, né? Eu queria saber qual a sua opinião em relação a isso, né? Alguns alegam que isso é um falso problema e na verdade está muito mais ligado como é que é? A transparência, o tamanho do Estado não importa tanto. Mas qual é a sua opinião em relação a isso? Né? O tamanho do Estado importa ou uma questão muito mais de transparência, algo assim do gênero? Nós quando estamos a falar da questão da liberdade, não é? Estamos a falar da propriedade privada. Temos que dar liberdade ao privado, o privado tem que fazer, não é? E quando nós engordamos muito o Estado, estamos a tornar o privado muito dependente do Estado, estamos a criar muita burocracia, porque essas questões que levantou como corrupção, má governação, entre outras, vem mesmo da gordura do Estado, do excesso de burocracia, do excesso de diplomas administrativos. Quer dizer, quanto mais diplomas administrativos tiver, maior é o Estado, porque você vai ter que colocar pessoas a fiscalizarem esses diplomas administrativos. Você não pode, de facto, criar um ministério só por criar. Você tem que criar um ministério e depois dizer que todas as atividades ligadas a esse setor têm que ser licenciadas por esse ministério. O Ministério da Energia e Água, por exemplo, existe para regular toda atividade relacionada com energia e água. Se você quiser ter uma atividade, uma empresa distribuidora de água, vai ter que ir consultar o Ministério da Energia e Água. O Ministério da Energia e Água vai te dizer, meu amigo, você para poder ser um agente distribuidor de água, está aqui a lista de 1001 documentos que você tem que seguir. Quando você der conta daquela lista toda, você diz, é melhor ir produzir água ou distribuir água no Haiti. E vai você no Haiti distribuir água. Então, foge de Angola. Quer dizer, então, quanto maior for o Estado, mais burocrático ele é, porque ele vai criar mais diplomas legislativos. Eu, por exemplo, sou uma daquelas pessoas que tenho estado a defender que em Angola não faz sentido ter um Ministério do Ambiente, diga-se extinto, porque o Ministério do Ambiente atrapalha o investimento privado. Angola precisa de poluir, se quer de facto desenvolver-se, quer de facto industrializar-se, Angola vai ter que poluir. E colocar aí um Ministério do Ambiente, de alguma forma, vai criar burocracia para as empresas que querem investir, porque ela vai pedir estudo de impacto ambiental, é o papel dela aí. Se não tiver estudo de impacto ambiental, se tiver a poluir, quer dizer, tem que sair do caminho. E você vai chegar à conclusão que este Ministério é mais uma pedra no caminho dos investidores, vai atrapalhar o investimento. Então, quanto maior for o governo, quanto mais elementos você tiver no governo, quanto mais ministros você tiver, mais burocrático é aquele Estado. Isso aqui é indiscutível. Porque as pessoas não andam aí no governo a passear. Eles vão para aí mesmo para criar um entrave ao setor privado. Então, temos que ter essa consciência que quando nós definimos menor intervenção do Estado, menos Estado e mais mercado, estamos a dizer Estado, o governo pequeno. O governo tem que ser mesmo pequeno, tem que emagrecer. Mas, no entanto, às vezes somos mal entendidos que, de facto, o número de ministros não faz diferença. Faz sim diferença. Porque o ministro não vai lá passear, ele vai lá fiscalizar alguma coisa. Por isso é que se criou aquele ministério. E se ele estiver lá passear, ele vai inventar um decreto presidencial para poder fiscalizar as empresas. Então, temos que ter, de facto, se queremos ter mais mercado, temos que ter menos Estado. O Estado tem que reduzir. Isso é um facto e não podemos fugir. E os rankings criam os seus próprios critérios de avaliação, como esses critérios que acabou de mencionar aí agora, né, que são todos eles, de facto, muito ligados à liberdade. Porque eu não posso aceitar, por exemplo, que Angola foi assinar o protocolo de Quioto. No protocolo de Quioto é distribuída uma cota para poluição, para poder poluir. Tem que poluir até esse limite. Você ainda não está a poluir nem 10% da cota que te deram e você cria um Ministério do Ambiente. Quer dizer, por quê? Deixa as pessoas ainda poluírem.
Quando tiver muito, passar os 50%, cria lá o ministério. E põe lá o ministério. Se calhar o novo governo já entendeu isso, por isso é que tirou o Ministério do Ambiente, passou para uma Secretaria de Estado. Mas eu sou mais radical, diria mesmo que tinham que extinguir aquele ministério, porque está aí a atrapalhar a vida dos empresários e não permite que Angola desenvolva. Então tem que tirar. Então, E como tem que... Exatamente, Milton. não, pode terminar, depois eu colocar. Exato. Assim como tem que tirar o Ministério do Ambiente, tem que tirar outros ministérios. O Ministério da Economia, o Ministério das Finanças, o Ministério do Comércio, o Ministério da Indústria. Mas esses ministérios fazem todos a mesma coisa. Uhum. Fica só um ministério. Faz o que o Ministério da Economia que não pode ser feito pelo Ministério das Finanças? Ou faz o que o Ministério das Finanças que não pode ser feito pelo Ministro do Comércio? Daqui a pouco vamos tirar o Ministro do Comércio e vamos lhe colocar como Ministro das Finanças. E tirar o Ministro das Finanças e pôr como Ministro do Comércio. Quer dizer, no fundo eles entendem todos da mesma coisa, que aquilo tudo pode ficar em um único ministério. Mas só fundimos ainda o Ministério da Indústria e o Ministério do Comércio. Eu penso que todos esses ministérios aí, economia, plano, finanças, indústria, comércio, deviam ser um ministério único. Também. Agricultura, se quiser pode juntar aí na pasta da economia, porque não faz sentido um país que de facto quer produzir, ter um Ministério do Comércio para fazer o quê? Comércio interno e comércio externo. Quer dizer, vai só criar burocracia. Eu para importar uma cadeira, tenho que ir no Ministério do Comércio licenciar a fatura do fornecedor. Quer dizer, o Milton está fora de Angola, me manda a fatura da cadeira, eu ainda vou para o Ministério do Comércio para eles me darem uma licença de importação. Quer dizer, que não é licença de importação, além do alvará e da licença de importação que você já tem, ainda vai ter que licenciar aquela fatura para poder aquele produto entrar em Angola. Quer dizer, é uma perca de tempo, está aí para criar barreira. Então, são essas barreiras que nós vamos dizendo que quanto maior for o governo, maior são as barreiras ao mercado. Não sei se consegui responder a questão. Sim, respondeu e bem demais até. Respondeu e foi mesmo profundo e apresentou bastante detalhes. Só para dizer aqui um dos participantes aqui comentou, né, que o Ministério, nós temos no país um Ministério de Educação e um Ministério de Ensino Superior, né, que necessariamente sim, poderia ser fundido. Nós temos vários ministérios que poderiam ser fundidos, né, como Cota deixou claro, e ser um. Isso, de certa forma, acaba por criar muitas das vezes é concorrência, não sei se seria a expressão adequada, tipo concorrência por funções. É que todos os ministérios fazem exatamente as mesmas coisas, mas existem tantas pessoas para fazer aquilo que o que acaba por acontecer é que um ou dois ministérios fazem o trabalho e os outros três ou quatro que sobraram, que têm as mesmas funções, ficam aí parados, né? Mas ainda assim eles são mantidos com dinheiro dos pagadores de impostos, eles ainda assim têm regalias, eles ainda assim, né, recebem carros, viagem, tudo, sei lá, de graça, né, à custa do pagador de imposto, né, e são um peso para a própria economia angolana, e são um peso para cada cidadão em particular. Só para um desses exemplos em relação ao Ministério do Ambiente e também o Ministério da Cultura, né, que o Ministério da Cultura, para mim, é um daqueles que não deveria existir, porque só acaba por consumir, gastar os impostos, né, sem sequer retribuir, né, dar alguma coisa proporcional à população. Existe um jovem que esteve lá em Malange, nas quedas de Calandula. Ele começou a trabalhar lá como guia, né? E ele encontrou alguns estrangeiros e ele foi lá, fez um trabalho mesmo personalizado, né, bastante profissional, de falar de cultura, meio ambiente e tudo mais. Chegou lá com os turistas, começou a explicar todo aquele processo da queda de Calandula, toda a história ligada, né, toda a história lá do Dongo, toda aquela conversa,
aquela toda conversa científica de como as quedas surgiram e tudo mais, né? Ele satisfez tanto os estrangeiros que os turistas decidiram cada um lhe pagar por 200 mil kwanzas, né? 200 mil kwanzas a cada um, e o jovem aí recolheu mesmo uma boa grana, uma boa massa naquele dia. Só que depois, não sei quem é que avisou ao Ministério da Cultura e Ambiente, né? Ele acabou por ser, né, por ser convocado pelo Ministério, e ele quase ia ser preso, né? Porque exigiam que para ele realizar aquela atividade ele tinha de pagar sei quantos kwanzas ao Ministério para ele ter uma autorização, um cartão, né, para realizar essa atividade. E além desse cartão para realizar essa atividade, ele tinha de pagar mensalmente, né, ao Ministério uma taxa para realizar esse tipo de atividade, né? E toda a queda de Calandula, que é um lugar turístico muito lindo, tá de certa forma abandonado. Quer dizer, o Estado não faz lá nada, não faz lá nada de especial. Ele também impede que, de certa forma, iniciativas, indivíduos, né, pequenos indivíduos, até muitas das vezes uma empresa, realizem alguma atividade lá que seja, de fato, economicamente rentável, né? Como esse jovem, inclusive, chegou de sugerir ao Ministério da Cultura e Ambiente que aquele local fosse privatizado, né? Que fosse privatizado e que, sei lá, ele mesmo, por intermédio da sua própria empresa, gerisse aquele local, que ele ia tornar aquilo muito mais rentável, né? Mas o Ministério acabou por recusar, o que eu não percebo, né? Que aquilo acaba por estar lá, não rende nada pro Estado, o Estado não arrecada nada em impostos, né? Mas se colocasse lá uma empresa, aquilo fosse privatizado, as atividades econômicas aí a ser realizadas, o Estado acabaria por arrecadar por meio de impostos. É aqui que vem a minha questão. O Couto Augusto Fernandes acredita que não sei se consegue me ouvir, acredita que estou ouvindo perfeitamente. Existe uma mentalidade anticapitalista, antimercado por parte do membro do governo, ou é uma questão mesmo de desconhecimento? Não, o que nós temos, de facto, é um longo período de transição. Eu acho que nós não precisávamos dessa longevidade de transição. Em 75, nós devíamos ter feito uma transição, de facto, para a economia de mercado. Não fizemos. Se o Milton olhar aquilo que eu falei em 2010, que foi aprovada a Constituição, a Constituição obrigava a mudança de todas as leis ordinárias. E nós ainda não mudamos nem 75%, nem 50% das leis ordinárias. Ou seja, estamos ainda a consumir leis que não têm nada a ver com essa legislação, com essa Constituição. Há muitas leis em Angola que são mudadas depois de descobrir. Por exemplo, descobrimos nós, não é, que para decretar o estado de emergência em março, havia uma lei, que falava sobre o estado de emergência, mas que era anterior a essa Constituição. Parece que era dos anos 80. Quer dizer, não tinha sido atualizada. Agora, a ser atualizada, vez que às pressas, a Assembleia Nacional teve que aprovar uma lei sobre os estados de emergência e por aí fora. E foi aprovada às pressas, e certamente está cheia de erros, porque ninguém teve tempo de ler aquela lei, a não ser a pessoa que fez a lei segundo a sua vontade. Quer dizer, então, nem o deputado do MPLA, nem o deputado da UNITA participaram na elaboração da lei, receberam a lei no Parlamento, sob proposta do Conselho de Ministros, não tiveram tempo de analisar e aprovaram. Amanhã, alguém vai descobrir que aquela lei está cheia de erros, quando tiver que utilizar a lei. O que nós devíamos fazer é adaptar todas as leis ordinárias ao espírito do legislador constitucional. Se o legislador constitucional já disse que a livre iniciativa econômica é permitida a todo angolano, né? Nós não precisamos de excluir os angolanos na iniciativa econômica. Temos que criar condições para que ricos, pobres, brancos, raça negra, etc., todos possam exercer atividade econômica sem limitação. Mas o que nós vimos é que as leis ordinárias limitam o exercício dessa atividade. Veja que este exemplo que deu das quedas de Calandula,
não se foi buscar a Constituição. Foram buscar leis que, se você for ver, algumas leis até são tempo colonial, que devem ter apresentado, para lhe proibir estar naquele espaço. Quer dizer, é uma lei, pelo que acabou de explicar, está muito mais relacionada ao partido único, ao sistema político socialista, do que o atual que estamos a viver agora. É uma lei que está ultrapassada. Mas não é o que diz a nossa Constituição. Né? A nossa Constituição prevê a livre circulação de pessoas e bens, prevê a livre iniciativa econômica, está lá na Constituição. Mas aqui houve um camarada que foi buscar uma lei que diz que é proibido estar naquele sítio. Você fica sem entender. Então, mas nem todo mundo entende a Constituição. Por isso é que nós temos pessoal formado, os ditos constitucionalistas, que têm profundo conhecimento sobre a Constituição. Estes têm que se pronunciar sobre isso. Quer dizer, então, em vez de nós ficarmos aqui à procura das leis que não estão de encontro com essa Constituição, das leis que são muito caducas, não é? Vejo que, por exemplo, só há 2 ou 3 anos atrás que foi atualizado o Código Penal. Porque depois da Constituição, o Código Civil, o Código Penal, depois desses códigos, as outras leis tinham que ser atualizadas. Não foram. E nós pagamos caro sobre isso. Há coisas que nós vamos reclamando, não é? Não é fruto da Constituição, não é fruto da lei que está desatualizada. É uma lei antes de 2010. Se antes de 2010 precisa ser trazida para o período depois de 2010, que encontra uma nova Constituição. Quer dizer, nós já vamos agora pedindo nova Constituição. Porque já se houve gritos, não, porque a Constituição deve ser mudada, por aí fora. Quer dizer, não adianta só mudar a Constituição, você tem que catalogar todas as leis abaixo da Constituição que precisam ser mudadas. E, sobretudo, falando da atividade comercial, todas as leis que atrapalham a atividade comercial. É preciso catalogar essas leis todas, para depois propor o seu ajuste ao atual contexto em que nós vivemos. E são leis que muitas das vezes nós desconhecemos. Mas se você extingue o Ministério do Turismo ou da Cultura, quer dizer, aquela lei também desaparece, porque não vai ter ninguém que vai cobrar pelaquela lei. Só está lá a lei, está a ser cobrada a lei, porque você tem lá o Ministério da Cultura. Extingue o Ministério. E já não precisa mais de lei para aquilo. Quer dizer, então é isso que nós defendemos. Nós defendemos Estado mínimo. Sim, tem aqui em relação a isso que o Cota aqui mencionou, eu queria saber, a mudança passa por qual via? Seria por mudança política tipo partidária, como tem sido sugerido por muita gente, né, que se mude de um partido político e traga novas ideias, nova perspectiva, né, sobre o país, e talvez modifique toda essa situação, ou simplesmente passa por uma mudança constitucional, mudança de lei. Inclusive, eu li aquilo no ano passado, que o próprio responsável pela Constituição, né, acho que o doutor Carlos, esqueço aqui o nome. Carlos Feijó. Carlos Feijó, exatamente. Inclusive, ele, num programa, também admitiu que aquela Constituição tem alguns equívocos e talvez não sirva para o país e tudo mais, que não foi feita de maneira correta. Qual seria o melhor caminho? Seria por uma mudança de governo, né? Que um dos partidos da oposição, sei lá, UNITA, Casa, ou para já que não chega já alguma coisa, ou simplesmente mudando as atuais legislações com o governo atual, nós somos capazes de chegar lá. O que nós temos, e aí vamos voltar à raiz do problema, eleições. Se você tiver eleições livres e justas, esses quesitos todos que estamos a falar já não se põem. Se nós não tivermos eleições livres e justas, nós vamos continuar a reclamar esses quesitos, porque a mudança de governo, a mudança de partido que governa, parte das eleições. E para um partido que governa, muda a Constituição, tem que trazer um bom peso das eleições.
Se não trouxer um bom peso das eleições, vai ter que fazer acordos, porque ele precisa ter mais de 2/3 de votos ou 3/5 dos votos dos deputados para poder alterar a Constituição. Então, os partidos políticos, quando se propõem a um sufrágio eleitoral, levam um programa de governo. Tem que apresentar o programa de governo. Se ele pensa em mudar a Constituição, apresenta no programa de governo. Se eu for eleito, vou mudar a Constituição nesse sentido e nesse sentido. E nós, os eleitores, vamos verificar se estamos de acordo com aquilo ou não. Se estivermos de acordo, vamos lhe votar. Se não estivermos de acordo, não vamos votar. Porque as eleições servem uma espécie de referendo, não é? Está-se a referendar, está-se a perguntar às pessoas se de facto o que é que querem. Então, surgem aí os partidos políticos com os programas, que apresentem os programas às pessoas, e as pessoas vão eleger, não porque é bonito ou é feio, mas vão eleger o programa eleitoral. Não porque não gosto, porque matou meu pai ou matou meu tio, não. Vou eleger porque eu de facto me revejo no programa eleitoral. Agora, um partido político não me traz um programa eleitoral conforme deve ser. Por mais que ele seja oposição, não lhe vou votar. Quer dizer, se o partido da situação tiver a falar no seu programa eleitoral coisas com cabeça, tronco e membro do que o partido da oposição, eu vou votar no partido da situação. Então, quer dizer, então nós temos que votar os programas eleitorais. E nós ainda não temos isso em Angola. As pessoas não votam o programa eleitoral. A pessoa não vota no partido A porque está machucado com o partido A. Porque ainda está a se lembrar de algum problema da guerra. Quer dizer, a pessoa não vota no partido Prajá porque discutiu com o presidente do Prajá, porque não gosta do presidente do Prajá. Quer dizer, isso tem que acabar. Nós temos que olhar para o programa eleitoral. Quando nós tivermos essa consciência, enquanto leitores, de olhar para o programa eleitoral, e quando os políticos tiverem a consciência de apresentar um programa eleitoral com cabeça, tronco e membro, nós estaremos a dar o primeiro passo para a mudança. Não adianta pensarmos ainda mudar a Constituição. Vamos perder tempo. Se mudar a Constituição agora, vamos ter que mudar um montante de leis ordinárias e vamos perder muito tempo. Não, a mudança começa no homem. Vamos mudar o homem. O homem muda onde? Muda a partir da consciência. Nós temos que ter consciência que, de facto, o que nós precisamos é isto. E o partido que não estiver a nos trazer isso não serve. Seja ele conservador ou não conservador. Os partidos conservadores, difícil. Quando nós falamos que uma instituição é conservadora, é uma constituição que dificilmente muda. Não vai mudar. Não, se nós jovens queremos mudança, não é com os partidos conservadores, porque esses partidos não têm, de facto, pretensão para mudança. A não ser que nós jovens entendemos entrar para esses partidos políticos e tomar a liderança desses partidos políticos. Aí você vai conseguir mudar. Agora, se você não tem capacidade de tomar a liderança desses partidos políticos, é melhor nem entrar lá. Mas eu digo que o ideal é, ou se forma em Angola um partido político jovem, de facto, não é o Prajá também. O Prajá não é um partido político jovem, é um derivado de velhos de 60 anos. Porque está a apresentar um presidente que já tem 60 anos, um vice-presidente que também está na mesma escala. Quer dizer, Angola já não precisa mais dessa geração de 60 anos. Angola precisa de uma geração jovem, a liderar jovem, com políticas jovens. Essa é a mudança que nós precisamos. Agora, estamos a falar de mudança da Constituição? Não. Temos ainda que falar de mudança de geração. Se mudar a geração de políticos, todas as outras mudanças constitucionais, de políticas e por aí fora vão acontecer naturalmente. Ok. Nós na live passada, que tivemos cá na página do Instituto Liberdade Angola, nós falamos com o Manuel Catala, que é um angolano residente no Brasil, né? E ele, há tempos atrás, ele tinha uma iniciativa, né, para a criação do partido político e inclusive tinha uma fundação, né, ligada, né, a causas sociais e tudo mais. Ele nos disse algo, né, que eu aconselho todos mesmo a reverem, assistirem aquela live,
né, que ele percebeu que a melhor via de mudar a Angola não seria por meio de partido político, pelo menos atualmente, né? Seria muito mais por meio da iniciativa individual, né? Se cada cidadão angolano, sobretudo o jovem, criasse uma nova mentalidade, né? Parasse com essa mentalidade esse parasitismo que permeia, domina a sociedade angolana, né? Onde todo jovem nasce e cresce com aquela ideia de ir para um concurso público e de virar funcionário público. Né? O angolano médio, jovem, criança, velho, nessa ideia, né? Ser um funcionário público, né? E mendigar ao Estado, de qualquer coisa tem de ir no Estado, qualquer coisa tem de ligar na TPA ou na TV Jimbo, naquele programa aí que antes estava com Salus, esqueci aqui o nome, Fala Angola, né? De Fala Angola e fazer reclamação para o Estado intervir. Né? Nós saímos dessa mentalidade para uma mentalidade mais de independência, de independência pessoal e de iniciativa, de não, eu vou criar qualquer coisa, vou criar uma empresa, vou prestar um serviço, vou começar mesmo de baixo, vou lutar, né, para servir a minha comunidade, né, através de ações voluntárias, as ações livres com objetivo lucrativo ou mesmo não lucrativo, mas a partir dessa, se nós começarmos, cada um de nós, aí por essa via, né, o Manuel argumenta que se nós conseguirmos ser cada um de nós livre, nós iremos conseguir um dia, algum momento, levar essa liberdade, inclusive na política, no parlamento, na presidência da República, né, porque o Estado depende, né, o governo depende de cidadãos. Como o Cota aqui Augusto disse, né, se os cidadãos forem cidadãos conscientes, cidadãos livres, cidadãos mais ligados à iniciativa privada, né, isso tornará os cidadãos cada vez menos dependentes do Estado, para começar, e acabará por levar o Estado sei lá, rever essas políticas, rever essas leis de uma forma muito, muito natural, porque acabará por ser incompatível, né, permanecer com essa mentalidade atual, né, do governo, por essas políticas atuais, quando todo o povo tem uma mentalidade completamente diferente, né, e isso acabará por colocar em risco a própria situação de quem governa. Né? Eu acho que esse caminho acaba por ser muito interessante, ao invés dessa ideia de entrar para a política agora, né? Entrar na política agora, criar um partido agora, por inúmeros fatores. Criar um partido em Angola é um problemão, né? O Tribunal Constitucional te barra para começar, o Tribunal Constitucional vai te barrar, né? Não importa o que você faça, não importa quantas assinaturas você consiga, vai ser barrado e eles sempre vão encontrar algum motivo para te barrar, mesmo se conseguir ir para eleições e tudo mais, né? O angolano tem essa mentalidade muito, como o Cota referiu, ligada ao passado, né? Voto étnico, voto identitário. Ele simpatiza com o Chico Cuvuco, ele acha o Adalberto bonito, ele gosta do jeito de falar do João Lourenço, ou porque o pai é do MPLA, tudo isso, e acaba porque para haver um sucesso mesmo, né? Eu penso em relação a muito, muito, muito nessa perspectiva. Eu penso que um projeto mais de 15, 20, 30 anos para o país, né? Começando por essa via, né, de cada indivíduo mudar, cada família mudar, cada rua mudar, né? Se nós conseguirmos que um bom número considerável de jovens angolanos hoje consiga mudar de mentalidade, eu penso que daqui a 15, 20 anos as coisas acabarão por ser muito melhor. Mas nós vamos abrir aqui um espaço para o pessoal fazer perguntas, né, para todo o pessoal fazer perguntas. Quem quiser, é só colocar. Alguns aqui já colocaram. Mas antes eu gostaria muito que respondesse aqui uma pergunta, né, que eu penso que é muito importante. Uma das barreiras que eu sinto para a economia de mercado cá em Angola é esse fato de que nós temos legisladores que são empresários, políticos que são empresários, né, todo mundo é empresário. Geralmente, se nós formos a ver quais são os maiores empresários em Angola,
ou eles são políticos, ou são pessoas ligadas à política, né? E o político joga os dois papéis, né? E o que acaba sendo é que claro que ele não vai prejudicar a própria empresa, ela acaba por colocar leis, é, criar barreiras, né? Que para talvez outras empresas, outras iniciativas, e ele acaba para somente favorecer a sua própria empresa. Eu gostaria que o Cota comentasse um bocado a respeito disso. De facto, não é? São aquelas coisas que se vai dizendo hoje, que todos nós vamos ouvindo por tudo quanto é canto, nepotismo daqui, favorecimento daqui, quer dizer, etc. Vão resumindo-se nisso que acabou de dizer, não é? Mas o que nós temos, a nossa raiz, e que nós defendemos, é a economia de mercado, o capitalismo. No capitalismo, é um sistema de governo, né? E nós temos que é um sistema de Estado em que o poder econômico tem um peso muito grande sobre o poder político. Quer dizer, são dois poderes para além daquele poder judicial, o poder legislativo, o poder executivo. Você tem tem um poder econômico. Esse poder econômico que é livre, não é? E que de facto está aí, não é? Impõe os políticos e faz mudanças políticas, é aquilo que o Milton falou da live passada. Se nós nos focarmos todos agora no empreendedorismo, se nós conseguirmos furar a barreira de empreendedores, criar empresas de sucesso e ficarmos ricos, vamos criar uma classe econômica, vamos criar uma nova classe econômica. Criando uma nova classe econômica, vamos criar um novo poder econômico. Criando esse poder econômico, rapidamente você, mesmo que você não se constituir político ou poder político, você tem capacidade de mudar os políticos. Assim como temos as igrejas cá em Angola, que têm um poder, uma influência muito grande na política. São os únicos que conseguem parar os políticos. Quando as igrejas juntam-se e querem que, de facto, o governo faça alguma coisa, o governo recua. Vimos agora no estado de emergência que os cultos foram proibidos, que as igrejas, quando começaram a picotar, o Estado teve que se pronunciar. Quer dizer, foram situações muito óbvias que fizeram com que o Estado não decretasse a favor das igrejas. Porque em situação normal, pela pressão que estava metida, ele ia legislar. Quer dizer, e isso não é só em Angola. Nós vimos, por exemplo, no Brasil, vamos ver que um líder de uma determinada religião está a pressionar o presidente do país, um problema que era entre eles dentro da igreja está se transformando num problema de Estado. Quer dizer, porque ele jogou um papel fundamental na eleição daquele governo que está no poder agora. Quer dizer, pega-se dessa influência e faz com que o poder político decida a favor dele. Quer dizer, então estamos a chegar naquilo que o Milton falou. Se você constituir poder econômico, se você constituir um poder que de facto movimenta a massa eleitoral, o político vai te obedecer. Porque ele, para se eleger, precisa de dinheiro. Ele não tem dinheiro. Tem que procurar dinheiro em quem tem dinheiro. Para ele se eleger, precisa de povo. Vai ter que procurar popularidade em quem tem popularidade. As igrejas. Vai procurar dinheiro nos empresários. Então, estes poderes paralelos devem ser muito bem explorados, né? E muito bem constituídos. Por isso é que o governo de Angola, querendo se perpetuar no poder, tem muita cautela naquilo que é licenciamento de igrejas, naquilo que é licenciamento da atividade empresarial, naquilo que é o acesso ao crédito. É muito seletivo a esses quesitos, porque ele já sabe, se ele pecar nesses quesitos, vai sair do poder. Porque são as vias que existem para lhe tirar do poder. Então, o que os jovens precisam ser é muito inteligente e saber exatamente como é que quer, alinharem-se, porque é tão difícil criar um partido político quanto é tão difícil se tornar um empresário de sucesso com esse ambiente que temos. Então, é de facto ter uma estratégia de atuação e atuar de formas a se conseguir chegar ao objetivo. Parece que já temos aí uma questão, né? Sim, uma questão aqui do Hélio. Ele questionou o que o Ministério da Indústria oferece para a economia angolana.
como dissemos no princípio, é um ministério que devia ser extinto já há bastante tempo, que de facto não tem uma política de industrialização da Angola. A Angola precisa se industrializar e se nós de facto temos um Ministério da Indústria, esse ministério é que tinha que fazer a estratégia, que tinha que fazer o plano de desenvolvimento da indústria angolana. Angola não tem, falando assim de 1 a 10, por exemplo, está em 1 do ponto de vista de industrialização. Angola precisa se industrializar. E para se industrializar precisa de uma política de industrialização. Quer dizer, esse ministério, em vez de estar aí a criar dificuldade nas pessoas que querem criar indústrias, devia estar aí para facilitar as pessoas que querem criar indústrias. E a primeira coisa que devia fazer é extinguir o alvará comercial, porque você, para ter uma padaria, tem que pedir um alvará comercial, tem que pedir uma licença para poderes montar a tua padaria. Isso tinha que acabar. Quer dizer, eles é que tinham que vir bater a tua porta e dizer, pá, já que você decidiu fazer a padaria, está aqui o alvará e começa a explorar. Mas, no entanto, você vai criar todas as condições, mas eles vão chegar e vão dizer, pá, essa tua padaria não reúne condições. Mas, na realidade, não reúne condições porque você não é do partido. Porque se você for do partido, pode até ter barata nas tuas prateleiras e por aí fora, a padaria funciona. Então, eu penso que estes ministérios não devem servir como uma forma de exclusão, mas devem servir como uma forma de expansão da atividade. Ok, tem aqui uma questão do Dadilson. Ele questiona se o Estado democrático é sempre necessário para a existência de livre mercado, né, e questiona como se explicaria o modelo econômico chinês. As exceções à regra existem. E a China pode-se dar o caso e podemos dizer que é uma exceção à regra. Mas não vamos fazer da exceção à regra. Não, a China é uma exceção. E para ver que é o único socialista que de facto tem essa particularidade. Mas os estudiosos já dizem que a China é um país em duas velocidades. É, de facto, socialista para os aspectos políticos e é uma economia de mercado para os aspectos de mercado. Porque não teríamos a China a exportar para os Estados Unidos, a China a exportar para a Europa, a exportar para a África, se de facto fosse uma economia centralizada. As economias centralizadas não têm uma boa relação com o resto do mundo. Quando nós falamos de uma economia fechada, as economias centralizadas, regra geral, são muito fechadas. São abertas para fatores muito específicos. Não são muito abertas. Mas se nós olharmos para aquilo que é a balança comercial chinesa, vamos ver que a China tem relação comercial com todo mundo. Então, se tem relação comercial com todo mundo, não é centralizado. É uma economia aberta. É uma economia de mercado. Quer dizer, para os aspectos econômicos, a China não é uma economia centralizada, é uma economia de mercado. Mas, no entanto, do ponto de vista de democracia, ainda não se tornou, de facto, uma democracia. É um país que nós sabemos como é que funciona. Alguns falam que é o único país onde o comunismo, de facto, funciona bem. O que é verdade é que tem lá um partido que é governo já há muitos anos e que realiza eleições, não sei de que tipo, mas, no entanto, quem ganha é sempre a mesma pessoa. Exatamente. Então, aqui podemos dizer, sem medo de errar, da Nilson, que a China é uma exceção à regra, mas também não é muito bem assim conforme pintam. Ele é um país com duas velocidades. Sim, eu, por exemplo, eu acho que isso não vai durar tanto tempo, né? Porque é uma coisa que a experiência nos mostra que geralmente países que adotam uma economia de mercado, eles tendem gradualmente a se tornar cada vez mais também politicamente livres, né? Porque se os canais de televisão, se as empresas, os canais de televisão, por exemplo, se as rádios, se os jornais não pertencerem ao governo, eventualmente, né, um dos proprietários desses meios de comunicação pode utilizar esses meios para
propagar ideias anti-estatais, anti-governo. Então, acaba por colocar um bocadinho também em risco. Embora que a China tenta, nesse aspecto político, eles controlam bastante. Controlam o que passa na televisão, controlam a internet, controlam tudo para eles não te dar mesmo uma oportunidade. Quer dizer, você é economicamente livre, né, mas eles estão sempre vigilantes para qualquer tentativa de decisão, rebelião, e aí eles aí te caçam. Aqui o Hélio fez uma questão, né, em relação às cervejarias. Né, como se explica o fato das cervejarias gerarem mais renda para o Estado em comparação com os mineiros? Então, aqui quando estamos a falar da questão de renda, eu entendo um bocadinho, ele está a falar um bocadinho da questão de impostos, né? Ele está a dizer que as cervejarias contribuem mais em termos de imposto do que a atividade mineira, mas a atividade mineira diamantífera, porque depois do petróleo é a única que nós temos aqui a funcionar quase que em pleno, né? Porque tem muito que ver com o consumo, porque a cerveja, embora é barata, mas tens aí o imposto de consumo, sempre teve o imposto de consumo, e agora tem IVA, e o imposto de consumo sempre contribuiu muito bem, depois do imposto industrial, era o segundo imposto que mais contribuía para os cofres do Estado. E a cerveja, pelo nível de consumo que tinha, ao que tem até nos dias de hoje, porque é muito consumida, não é? As cervejarias eram obrigadas a pagar o imposto de consumo. Isso dava num bom valor que o governo arrecadava. Agora, a questão da diamantífera. As diamantíferas, não é? Estão muito ainda ligadas àquilo que nós chamamos de investimento que foram feitos no âmbito de incentivo fiscal. Ou seja, fica um período sem pagar imposto. Quer dizer, então aí nós temos a explicação para a pergunta do Hélio, né? A questão aqui está que para você abrir uma cervejeira, ou as cervejeiras foram criadas em Angola sem quase nenhum incentivo fiscal, mas as diamantíferas todas, no âmbito da sua implementação, correram todas para o investimento privado e entraram com incentivo fiscal, não pagam imposto. Isso vai de encontro com aquilo que o Milton já falou, que os donos das diamantíferas é que estão no parlamento, são os generais, estão no governo e aprovam leis para si mesmo. Sim, um bocadinho por aí. É uma coisa aqui interessante em relação aqui ao consumo aqui de produtos, sobretudo alimentícios, em relação ao controle de preços. Né? Nós tivemos um encontro, um meetup, nós chamamos de meetup, é um encontro informal, né? E foi no mês passado, no dia 27 do mês passado, com o pessoal, foi lá no Quilamba e o pessoal interagiu e falou, né, sobre diversos assuntos ligados assim, à economia. E um dos aspectos que teve aí, que nós falamos um bocado, é na questão do intervencionismo estatal, né, na economia. E um aspecto que se levantou é muito a questão do controle de preço. Né? A consequência do controle de preço é que o Estado estipula um preço artificial, né, que não é o preço determinado pelo mercado, o que acaba por levar o produtor, o comerciante em prejuízo, né, porque aquele preço que o Estado estabeleceu geralmente não dá lucro para o produtor, não dá lucro também não dá lucro para o comerciante. A consequência disso é muito ou é a redução daquele produto no mercado, né, porque os produtores vão querer produzir cada vez menos para reduzir o seu prejuízo, ou mesmo a extinção daquele produto no mercado, porque os produtores vão fechar as empresas, né, as fábricas, ou vão simplesmente falir. Eu queria que desse daqui um exemplo, né, de uma situação assim que ocorreu aqui no país. Eu penso que talvez nos anos passados em 2017 tenha ocorrido algo similar em relação ao pão,
alguns alimentos da cesta básica, né? E desse alguns exemplos e esclarecesse muito melhor essa questão. Ok. O que é que nós temos? O governo vai querer controlar o lucro das empresas, não é? Porque na realidade não é que fica sem lucro, ela vai ficar com um lucro pequeno que não te possibilita recuperar o capital investido, porque todo investidor espera recuperar o capital investido e para ele recuperar o capital investido vai depender daquilo que é a margem de lucro. É o lucro que ele vai ter anualmente, que somando durante X anos, que vai dar o valor do dinheiro que ele investiu. E ele aí tem o seu dinheiro de volta. Eu vou lhe dar exemplo, por exemplo, do mercado de transportes rodoviários. O vulgo IAS, azul e branco, né? Que tem um preço fixado pelo Estado. O Estado é que fixa o preço da corrida do azul e branco. Eles não podem subir o preço hoje porque a procura aumentou, ou diminuir o preço amanhã porque a procura diminuiu. Porque se ele subir o preço, vai ter a polícia econômica a aprender, a levar preso, a pagar multas e por aí em diante. Então, essa atividade, que depende muito do preço fixado pelo Estado, você vai ver que se você comprar um carro, vamos supor que você comprou um carro em 2014, este vulgo quadradinhos, e em 2014 eles estavam 4 milhões de kwanzas. Você começou a fazer corrida de táxi, lá o mercado sofreu muitas alterações, você precisava de 5 anos para recuperar o teu investimento, segundo os teus cálculos. Mas, no entanto, estes carros só vivem 3 anos. Depois do terceiro ano, ele está partido. Já não consegue produzir, está mais tempo no mecânico do que outra coisa. Ou seja, mas você está a dizer, que o estudo de viabilidade está a dizer que para recuperar o carro, para recuperar o teu 4 milhões investido, nessas condições em que o mercado está, você precisa de 5 anos. Mas o tempo de vida útil, a condição de estradas e por aí fora, está a dizer que os teus carros só vai viver 3 anos. Ou seja, não é viável com esse preço. Se nós de facto quiséssemos ter essa atividade viável, temos que subir o preço. Mas o Estado não permite que você suba o preço. Então, tens aí um exemplo claro de uma atividade que não pode ir para frente, porque a regulação dos preços não permite que a atividade expanda. E o que é que você tem? Você tem hoje que as pessoas que cegamente foram investindo nesse setor, né, hoje estão com os carros todos em cima das pedras e não conseguem comprar carro novo. Só para ter noção, o carro que ele comprou em 2014 a 4 milhões, hoje está a custar cerca de 20 milhões de kwanzas, novo. E ele ainda tem dificuldade de recuperar os 4 milhões. Agora você se pergunta como é que ele vai fazer para conseguir fazer um investimento ou um reinvestimento de 20 milhões. Não consegue. Esse empresário vai desistir. E vai desistir esse empresário, assim como vai desistir o empresário do setor da água, vai desistir o empresário do setor da energia, vai desistir todo empresário que estiver numa cadeia de regime de preços fixos. Ok. Aqui foi colocada aqui uma questão. Aqui a lição do Vietnã, não é? Nosso amigo pergunta que faz uma afirmação, depois faz uma pergunta. Hoje vimos o Vietnã, um país castigado pela guerra e pelo comunismo, que abriu o seu mercado e tem recebido muitos investimentos privados, e as grandes fábricas como Adidas e Nike. Quais são as lições que Angola deve aprender com o Vietnã, já que temos mais ou menos um historial parecido? Gerson, é aquilo que de facto nós temos estado aqui a falar. Um incremento nas liberdades vai gerar sempre um incremento no desenvolvimento. Se você abrir o teu país, você for um bocadinho mais livre no teu país, vai ter investidores privados estrangeiros a virem a correr para o teu país, assim como a Adidas foi para e a Nike foram para o Vietnã, não é?
Então, à medida que Angola for se abrindo mais para o mundo, à medida que Angola for, de facto, deixando de ser esse Estado burocrático, nós já vimos aqui que a burocracia estava muito ligada ao número de ministérios que temos, de funcionários públicos que temos, de legislações que temos, de leis que temos. À medida que isso for se diminuindo, for se tornando mais soft, você vai ter o investidor privado de forma natural a vir a correr para Angola. Isso é uma forma natural. Então, os estudos já estão feitos, nós não estamos a inventar nada. Os estudos dizem que países mais liberais são países mais desenvolvidos. Há uma relação muito direta entre desenvolvimento econômico e liberdades. Países mais livres são países que têm maior desenvolvimento econômico. Então, o Vietnã, a partir do momento em que começou a se tornar mais livre, começou a ter mais desenvolvimento, começou a gerar mais emprego, começou a ter mais, o seu PIB começou a crescer. Quando estamos a falar que um país está a receber investimentos estrangeiros, está a receber maquinarias, está a receber, está a produzir mais, esse país está a ter o PIB a crescer. Está a ter o PIB a crescer, a renda per capita das pessoas está a subir, se a renda per capita das pessoas está a subir, está num passo muito à frente para começar a ter acesso fácil à energia, acesso fácil à água, acesso fácil ao saneamento básico. Estamos a dizer que esse país está a ter desenvolvimento econômico. Então, Angola tem que tirar essa lição, nós temos estado a chamar a atenção a isso. O Instituto Liberdade também é um pioneiro nesse capítulo, que Angola precisa de mais liberdade, porque nós acreditamos que à medida que vamos tendo mais liberdades, vamos também ter maior desenvolvimento econômico. Se nós tivermos a liberdade dos preços, conforme estamos aqui a dizer, vamos conseguir atrair para o nosso mercado mais investimentos, porque há muitos investidores que não vêm para Angola por conta desse regime de preços que temos, não é? Estamos a dizer que é o único fator. Tem outros fatores, mas esse é um dos fatores. E se nós, de facto, formos eliminando esses fatores um por um, vamos chegar à conclusão que mais rapidamente vamos chegar ao desenvolvimento. Eu espero ter conseguido responder o Gerson. Temos mais aí alguma pergunta? Eu não vejo aqui. Eu queria colocar aqui uma em relação mesmo a isso, né? Isso levantar aqui uma questão. Há um economista ganês, o Jorge Aiti, que é ganês e ele é professor de economia numa universidade americana. Ele costuma dizer que a África é pobre porque a África não é livre. Ele ele segue essa mesma linha de pensamento de que mais liberdade econômica, mais liberdade costuma implicar maior desenvolvimento, maior riqueza, né? Aqui o Gerson agradeceu pela resposta. Né? Costuma significar mais desenvolvimento, muito mais criação de riqueza. Mas existem alguns opositores cá no país e por todo o continente, né, que costumam afirmar que essa ideia de sociedades livres não é uma ideia muito aplicável, né, no contexto africano, né, que dizem que não, nós não somos europeus, nós não somos também asiáticos, né, que esse tipo de ideia de livre mercado não vai funcionar muito bem aqui. O que nós precisamos é de governos fortes, né, governos que controlam todas as coisas, né, e aí as coisas vão correndo. E nós temos visto que as coisas no nosso continente, né, o nosso continente, desde o período da independência, dos anos 60, anos 70, tem seguido por essa via, né, dos governos fortes, dos governos reguladores, mas as coisas nunca evoluem, as coisas continuam estagnadas. Mas nos últimos anos, né, alguns países como Botsuana, as Ilhas Maurícios, o próprio Ruanda, né, tem traçado nesse caminho, tem seguido esse caminho de liberdade econômica e tem desenvolvido bastante. Inclusive, se eu não estou enganado, que o Botsuana, no ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation, está entre os 50 primeiros países. O Botsuana é um dos 50 países com mais liberdade no mundo. No ranking tem quase 200 países. E ele está à frente, inclusive, de países europeus. Países europeus está muito à frente de alguns países europeus em termos de liberdade econômica.
E aí eu queria que o Cota comentasse isso. Acredita que, pela sua experiência, né, que tem trabalhado com empresas e conhece também a realidade política angolana, acredita que é possível, né, em Angola e é possível nos outros países africanos, né, implementarmos sociedades mais livres e economias mais livres, né, e por meio disso obtermos países mais ricos, países mais desenvolvidos? De facto, é uma pergunta muito interessante, né? O que nós temos, de facto, em África é uma cultura muito complexa. A cultura africana não permite desenvolvimento, é contra o desenvolvimento. Por isso é que a África tem dificuldades em se desenvolver. Nós fomos a ver aquela estrutura dos nossos quimbos, a forma como nossos sobas gerem a sociedade. Você vai ver que é uma forma que, de facto, às vezes complica o investimento. Quer dizer, o investidor privado, quando chega no quimbo, ainda tem que ir ter com o soba tem que fazer ritual, quer dizer, é um montante de pressupostos e burocracias que não são muito salutares para aquilo que é a liberdade. Nós vamos ver que, por exemplo, muitas das vezes a conversar com determinadas nações, quer dizer, já muito avançadas, eles não estão muito preocupados com o bom dia, boa tarde, eles estão preocupados com o conteúdo. Você pode entrar no meio da conversa sem saudar ninguém e começar logo a falar, para eles é normal. Mas o sistema em que nós estamos, no Quimbo, você é capaz de ficar 30 minutos só a saudar. Depois não sei quanto tempo você vai levar para poder expor o teu problema, desenvolver o teu pensamento. Quer dizer, temos esse problema a nível de África. E são esses problemas todos, culturais, antropológicos e outros, que dificultam o desenvolvimento de África, porque não são livres. Você precisa de abrir um bocadinho mão da tua cultura para você poder aceitar o liberalismo. E se você não abre mão dessa cultura para aceitar o liberalismo, você não se desenvolve. Por exemplo, hoje vamos falando muito da questão das integrações regionais, como uma forma de livre comércio. Não é? Você tem os blocos, tens a União Europeia, um bloco, depois vais encontrar um montante de blocos espalhados aí a nível do mundo, até chegar aqui o nosso bloco que é a SADC. Para você entrar neste bloco, e todo mundo já chegou à conclusão, que estando num bloco regional, o teu nível de desenvolvimento é idêntico aos países do bloco. Quer dizer, se nós entrarmos na SADC, né, vamos chegar a ter um nível de desenvolvimento econômico muito próximo da África do Sul. Quer dizer, nosso número de pobres vai baixar, o nosso rendimento per capita vai subir, quer dizer, nosso acesso à água, à energia vai aumentar. Quer dizer, mas para isso você tem que fazer um sacrifício. Você vai ter que perder parte da tua soberania. Você vai perder soberania fiscal, você vai perder soberania aduaneira, você vai perder soberania política, porque há decisões que têm que ser tomadas a partir do bloco. O bloco vai te dizer assim, para meu amigo, você para receber produto chinês tem que pôr a taxa de X. Já não é você que decide a taxa aduaneira, é o bloco. Então, essa perca de soberania vai trazer consigo um bocadinho de liberdade. É isso que o americano está a dizer. O americano está a dizer, meu amigo, realize eleições livres e justas que o teu país vai desenvolver. Vai desenvolver por quê? Porque ele vai mandar aqui a Nike, vai mandar aqui a Adidas. Mas em troca você tem que ser um país democrático. Epa, abre um bocadinho as tuas fronteiras aduaneiras que o teu país vai desenvolver. Quer dizer, é essa troca que o americano faz. Se você lhe obedece, o teu país desenvolve. Se você não lhe obedece, o teu país fica atrasado. Mas o obedecer e o que o americano pede é o quê? O americano pede abertura, ele pede multipartidarismo, não é? Mas não basta só ter o multipartidarismo como Angola tem. Angola deu um passo, aceitou o multipartidarismo. Mas, no entanto, ainda não realiza eleições livres e justas. Então, ainda não chegou lá. Quando Angola der mais um passo, o americano também vai dar mais um incremento
naquilo que é o desenvolvimento angolano. Porque no final das contas ele é que tem a maquinaria. A máquina para fabricar a sapatilha, ele é que tem. A máquina para fabricar o carro, ele é que tem. Se você não lhe obedece, ele não traz a máquina para o teu país. E por mais boa vontade que você tem para querer desenvolver o país, não vai desenvolver porque você não tem tecnologia, você não tem máquina, você não tem equipamentos. Então, isso para dizer que os nossos quimbos africanos têm que nos ajudar. Os sobas têm que ajudar, não podem ser um impedimento do desenvolvimento. E eu tenho estado a dizer, se você visitar, por exemplo, os quimbos angolanos ou africanos, vai dar conta que aqueles quimbos que são muito apegados à tradição, são muito conservadores, muito tradicionalistas, são os que menos desenvolveram. Aqueles que aceitaram namorar com um branco, que aceitaram, de facto, que a filha casasse com um branco, estou a dizer, aqueles onde tem muita raça mista, acabaram por desenvolver mais rápido. Estou a buscar um fator só, né? Para dizer que há daqueles quimbos que nem aceitaram o branco chegar próximo das nossas irmãs. Esses quimbos não desenvolveram. Aqueles quimbos que conseguiram receber a cultura ocidental, que coabitaram com a cultura ocidental, são os quimbos que mais desenvolveram. Daí termos em Angola municípios desenvolvidos e municípios muito atrasados. Você tem município onde o colono construiu uma cidade, mas tem um município onde o colono nenhuma fazenda conseguiu colocar. E você vai para essa região, são aqueles que vão te dizer, não, o colono aqui nem chegou, ele chegava aqui e fugia. São rebeldes, sabe? Então, estes quimbos muito conservadores que temos a nível de África, e se você olhar os países mais conservadores a nível da África, são os países mais atrasados. Tem aqui uma questão aqui, ainda ligada à África, né, e a blocos regionais. Eu penso que foi no ano passado, no meados do ano passado, que o representante dos Estados Unidos para a região dos Grandes Lagos, né, ele sugeriu, para não dizer que exigiu mesmo que Angola abandonasse as relações com a China, né, porque relações com a China não têm se traduzido em desenvolvimento para o país, né, e que abraçasse, né, os Estados Unidos. Os Estados Unidos procura ter uma relação ao pé de igualdade e uma relação que beneficie ambas partes, né? Eu queria aqui colocar essa questão, né? A China é nosso principal parceiro, né? É o principal parceiro do país. Na verdade, é o principal parceiro do continente, né? Praticamente todo o continente africano tem grandes relações econômicas com a China. Assim, no contexto atual, né? E olhando para o futuro, o nosso país tem de continuar com a China ou o nosso país tem de olhar um bocado mais para o Ocidente? Olha, o nosso país, de facto, tem que fazer parceria com quem lhe garantir desenvolvimento econômico. Porque se o que nós queremos no final do dia, enquanto famílias, queremos um prato de comida à mesa. Queremos fazer as 3 refeições por dia, sem nenhuma limitação. Queremos nos deslocar sem nenhuma limitação. Queremos ter uma renda que nos garante uma vida saudável, não é? Isso é que nós queremos. O que é que nos vai trazer isso? É o desenvolvimento econômico. Nós vimos que, por exemplo, para haver desenvolvimento econômico, o país precisa de se endividar. Porque Angola não tinha dinheiro depois do fim da guerra, quer dizer, depois de 2002, Angola não tinha dinheiro para o que se pretendia fazer. Reabilitar estradas, industrializar o país. Não tinha dinheiro, precisava de dinheiro. E foi para a conferência de doadores pedir dinheiro. Pediu uma conferência de doadores, porque tem sido normal essas práticas quando há guerra num país, essas potências internacionais que financiam o conflito, depois ajudarem a construção daquele país.
para a reconstrução daquele país. Mas o que acontece é que a comunidade internacional negou a conferência de doadores para Angola. Esse é o facto, que nós não podemos fugir aos factos. Mas, no entanto, esteve aí ao lado a China, que disse ao governo de Angola, está aqui, pá, quanto é que você precisa, eu dou-te. Angola foi fazer acordo com a China. Não foi vontade de Angola e fazer logo acordo com a China. Foi um desentendimento que Angola teve com o Ocidente que levou Angola à porta da China. No entanto, o ciúme ocidental sempre esteve aí. Fez de tudo para que a relação de Angola com a China não dê certo. Foram criando intrigas, conforme é habitual, que o investimento chinês não presta, que os prédios que os chineses estão a construir vai cair na cabeça das pessoas, etc, 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 etc. Quer dizer, mas o que é verdade é que o investimento chinês está aí, existe, os campos de futebol estão aí até hoje, os prédios estão aí até hoje, e as estradas são as únicas que andam no relato que não prestam, foram descartadas. Mas o que nós temos, o erro na relação Angola-China, não teve do lado chinês, teve do lado angolano. Porque é o lado angolano que definiu aonde o dinheiro deve ser alocado. É o Estado angolano que não tem a sapiência de solicitar dinheiro para aplicar em ativos que sejam capazes de gerar renda. Você não vai pedir dinheiro emprestado para construir um estádio de futebol, onde você tem jogo uma vez ou outra, e as pessoas para irem para o estádio de futebol, quem oferece o bilhete é o governo, porque a Sonangol financia o Petro, os militares financiam o 1º de agosto, eles depois pegam os bilhetes, entregam aos seus adeptos, e esses vão para o campo. Ou seja, é o imposto que está a financiar isso. Você não vai pedir dinheiro emprestado para construir um aeroporto onde não há terra-avião. Não é? Quer dizer, eu costumo comparar isso a uma família que vai pedir dinheiro emprestado para comprar uma casa, para viver na casa. A renda ou os juros bancários e a prestação do crédito, eles vão ter que tirar do rendimento da família para pagar o banco. E vão ter um emagrecimento naquilo que é o rendimento disponível para gastar. Diferente de uma família inteligente que vai pedir dinheiro emprestado ao banco para comprar uma casa e que põe a casa na renda. Ou seja, as rendas da casa, ele pega e paga o crédito bancário sem que lhe cria dificuldades, não é, no rendimento disponível. Então, nós vamos pedir dinheiro emprestado para aplicar em ativos que não são capazes de gerar renda. Automaticamente tivemos que pegar do nosso rendimento, que era proveniente do petróleo, para pagar a dívida. A dada altura o rendimento baixou, não é? Ficou quase zero, quase nulo, e nós começamos a ter dificuldades em pagar a dívida. Essa é que é a realidade. Então, o erro esteve do lado angolano, que selecionou mal o local para se aplicar o dinheiro chinês. Esse dinheiro podia ser americano, podia ser francês. Se fosse aplicado no sítio onde foi aplicado, teríamos os mesmos problemas que estamos a ter com a China. Então, eu costumo dizer, o problema não é a fonte do financiamento. O problema é o que é que você vai fazer com o dinheiro que você recebeu. Então, agora temos o americano a chatear, não é? Obrigou transparência. Em 2017, o presidente João Lourenço, de facto, foi fazer as pazes com o Fundo Monetário, com o Banco Mundial. Mas esqueceu-se que à medida que você hoje vai se encostar do Ocidente, tens a China a te fazer pressão. A China começou a apertar o empréstimo, você me deve, me paga, não quero saber se o petróleo desceu, me paga, estás a ver? Quer dizer, e a relação com o americano começou a ficar deficiente, porque o governo tem que pagar a China, e pagando a China, começa a faltar comida na mesa das pessoas. As pessoas começam a pressionar, a fazer confusão, e estamos agora o governo a voltar para a China e o americano a fazer confusão. Qual é a minha opinião quanto a isso? Se o americano quer ajudar Angola deve à China 27 mil milhões de dólares, o americano pega 27 mil milhões de dólares e entrega o governo angolano. Quer dizer, toda a pressão que o governo chinês vai fazer com o pagamento do serviço da dívida não vai se refletir na pobreza, na miséria do povo angolano. E o governo angolano não vai ter pressão do governo chinês.
Agora, emprestar 3 mil milhões ao governo angolano e em troca pedir ao governo angolano para parar de se relacionar com a China, cedo ou tarde o governo angolano vai voltar a relacionar com a China, porque não vai conseguir sustentar a pressão popular. Ok. Deixa eu ver aqui. Eu queria ter uma questão aqui que eu queria aqui colocar. Em relação a... Não, mas antes eu... ok. Eu estive aqui a ver rapidamente no ranking de liberdade econômica. As Ilhas Maurícias, só para ficar aqui a título de curiosidade, as Ilhas Maurícias estão no 21º lugar. O Ruanda está no 33º lugar. Ok. E o Botsuana está no 40º lugar. Ok. Sim, então nós temos 3 países africanos nos 50 países mais livres do mundo. Só para situar aqui o pessoal, a Bélgica está no lugar, como é que é? É o número 48 aqui. Então nós temos países africanos que são muito mais livres que a Bélgica, que são muito mais livres que a Itália, né, que são muito mais livres que Portugal. Até aqui eu estou a ver que são muito mais livres que a Espanha, né, e que são muito mais livres que a própria França. Isso é impressionante, né? Eu estou a ver aqui a lista e tem vários países, quer dizer, tem vários países africanos que já traçaram esse caminho da liberdade, né? E cada vez mais o IDH, por exemplo, desses países só aumentam. Se eu não estou enganado, o IDH das Ilhas Maurícias, que é o país africano com mais liberdade, já está similar ao IDH de países do primeiro mundo, né, de países desenvolvidos. Já está perto, acho que é perto de 1, né? Que o 1 seria o limite, já tá mesmo lá bem próximo, né? E já está muito perto desses países. Eu queria saber, né? Existe essa iniciativa cá no continente da União Africana de uma zona de livre comércio, né? Eu queria saber, né? O nosso país sai a ganhar numa zona de livre comércio africana, e se, de certa forma, o nosso país, entrando nessa zona de livre comércio, tendo contato com economias como essa que eu citei, né, como a economia do Ruanda, como a economia das Ilhas Maurícias, como a economia do Botsuana, também acho que o Botsuana é da própria SADC, né? Isso também ajudaria no próprio crescimento econômico de Angola. Sim, Milton, não temos como. Se de facto nós tivermos mais liberdade, e já vimos que a integração regional acaba por trazer mais liberdade, não é? E estes blocos regionais, seja a União Africana, seja a SADC, ou seja outro, o que nós vamos ter é Angola entrar para um bloco, não é? Se de facto nós tivermos um bloco africano como seu todo, não um bloco da SADC, não um bloco, quando estamos a falar da União Africana, estamos a falar do bloco da África toda. Não, vamos ter um bloco com o peso que tem a União Europeia. A União Europeia é um bloco muito forte, e é mais forte à medida que tiver mais países. É assim que a União Europeia até hoje está a lutar para ter mais países integrados naquilo que é o bloco europeu. Vai puxando aqueles países do leste europeu, os países que faziam parte do bloco socialista, e vejo que essa questão dos blocos não é de hoje, porque afinal o socialismo era um bloco, e vejo que hoje estamos a ter blocos ocidentais, não é? Mas aqui indo na tua questão, para dizer se de facto haver um bloco africano e Angola entrar para esse bloco africano, conforme nós dissemos, Angola vai entrar, vai haver nivelamento dentro do bloco dos países desenvolvidos. Por exemplo, se nós entrarmos agora para a SADC, o nosso nível de desenvolvimento será idêntico ao nível da SADC. Então, é aí onde nós temos que progredir. Temos que progredir
até chegar a esse nível. É de facto bom entrar para os blocos. Quando nós entramos para o bloco, perdemos um bocadinho da nossa soberania. Estamos a perder um bocadinho da soberania porque estamos a nos tornar livres, estamos a ser mais livres. Quer dizer, já falamos aqui, para você entrar para um bloco tem que fazer integração política, tem que fazer integração aduaneira, tem que fazer integração fiscal e tem que fazer integração monetária. Só para ver que, por exemplo, o bloco europeu, que já tem mais de 60 anos, ainda não concluiu a integração monetária. Quer dizer, o Banco Central Europeu ainda não é o que se espera. Pronto, a integração monetária ainda não é um facto. Yeah. Sim, Milton? Ok. Perguntas, pessoal? Perguntas? Já estamos a caminho de 2 horas. Já são quase 23 horas aqui. Eu penso que já não há pergunta, que nós poderíamos já terminar aqui o nosso live, a nossa live. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, ao Cota Augusto por ter disponibilizado o seu tempo para falar e partilhar seu conhecimento aqui conosco, né? E deixo já aqui o convite para uma futura vez, né? Né, para vir cá no futuro. E eu penso que eu falo por todo o Instituto Liberdade Angola, né, que nós estamos muito gratos por ter aqui uma pessoa do seu peso, né, aqui conosco. E também quero agradecer aos nossos participantes, né, todos que fizeram perguntas, todos que estiveram cá nos comentários, que assistiram, né, por dedicarem seu tempo também a essa causa de liberdade. E já está assim, só para anunciar, nós criamos um canal no YouTube, nós criamos aqui um canal no YouTube e nós vamos passar a disponibilizar, né, os vídeos inteiros e alguns trechos com algumas falas interessantes, né, para o pessoal ir acompanhando, né? E aí, apenas isso. Então, estejam todos atentos. Ainda nesta semana vamos ter mais 2 lives. Vamos ter uma live sobre a questão das autarquias e no sábado teremos uma live sobre a situação de Cabinda. Nós traemos cá um cabindense liberal, né, para falar sobre qual a sua leitura, né, a sua visão sobre toda a situação de Cabinda. Então não faltem. Aqui alguns comentários, né, aqui agradecendo. Então, boa noite a todos. Boa noite principalmente ao Cota Augusto Fernandes. Né? Deus vos abençoe e tenham um bom domingo. Tchau. Igualmente. Tchau.